Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você como criar uma listagem a partir de um web service externo, um endpoint externo que traz então uma coleção, uma lista de registros. Nós vamos mostrar nessa listagem e a partir dessa listagem criar um botão para realizar uma ação sobre esse registro externo. A nossa ideia é trazer de um registro, de uma fonte de dados externa, uma lista de pessoas, uma lista de prospects e poder importar essas pessoas para dentro do sistema. Para você que gosta de acompanhar os exemplos, eu vou colocar aqui os dois endereços nos quais constam os códigos fontes que nós vamos usar nesse exemplo. O primeiro é o paste20, creator.com.br/paste/20.txt, e o segundo é o 21, creator.com.br/paste/21.txt. Esses são os dois trechos de códigos que nós vamos usar nesse exemplo. No último vídeo, no vídeo anterior, aliás, dessa sequência, nós vimos que para criar uma listagem livre, para criar essa listagem livre, nós precisamos de um service, uma classe de serviço que vai trazer então uma lista de registros. E no vídeo anterior, nós fizemos essa classe de serviço gerar uma lista de registros aleatória, porém nada dinâmica, ou seja, uma lista fixa dentro de um conjunto ali de 1 a 20 de dados. Agora nós vamos criar uma classe de serviço que vai buscar dados numa fonte externa. Vai ser basicamente uma lista de prospects. Então, em primeiro lugar, nós vamos criar uma classe de serviço interna, que vai se chamar Prospect Service. Ok? Vai estar no módulo de pessoas. E essa classe vai ter um método estático chamado load, que vai carregar, então, essa lista de registros a partir dessa fonte externa. No site creator.com.br, nós deixamos um endpoint, que é esse /ws, exemplo rest.php, que é um endpoint de exemplo que retorna uma lista de pessoas. Esse endpoint precisa de uma chave para funcionar. Basicamente, o que esse endpoint vai trazer para você é o que fazia já a nossa classe Test Collection Service, retornava uma lista de pessoas, uma lista aleatória, só que ele vai ser a partir de uma fonte externa, que é um site. Então, a partir desse domínio ali, eu vou copiar aqui a chave para a gente acessar o registro, é uma autenticação REST do tipo BASIC. Então, nós vamos utilizar a classe Adiante HTTP Client do framework para fazer um request para essa URL, um request do tipo POST, para então trazer essa lista de registros. Então, essa classe Prospect Service vai se conectar no site do Creator, vai chamar esse endpoint REST e vai retornar essa lista de 20 pessoas aleatórias. Claro que nesse exemplo que eu estou dando aqui vai ser uma lista fixa lá do site do Creator, mas você sabendo conectar num endpoint REST, você pode conectar em qualquer sistema que traga uma lista de registros, uma lista de objetos, uma lista corrida, então você pode plugar essa lista de objetos numa listagem visual aqui do Creator. Então agora nós vamos criar a listagem visual, que é uma listagem livre, que vai estar conectada no Prospect Service. O nome dela vai ser Prospect List, lista Prospect vai ser o nome, e ela vai estar no módulo Pessoas. Ok? Como a gente... no caso da listagem livre, ela não sabe quais são os atributos que nós temos que listar. Então, nós teríamos que saber quais atributos que esse endpoint gera. Eu sei, porque foi eu que criei esse endpoint, e para você que não criou o endpoint, que não sabe, você pode explorar o serviço que nós fizemos no exemplo anterior, o Test Collection Service, porque é exatamente esse código que nós colocamos lá dentro do serviço. Então, basicamente, são colunas simples, aí, como, por exemplo, ID. Colocar aqui, vamos ver aqui, deixar aberto o exemplo no lado, ID, nome, fone, e-mail, nome, fone, e-mail, vamos ver aqui que nós vamos colocar também, logradouro. Pronto, essas colunas aí que nós vamos trazer do serviço então. Lembrando que a listagem está conectada no serviço Prospect Service, e o serviço Prospect Service se conecta com o site do Creator para trazer essa lista de pessoas, e lá dentro desse serviço REST tem basicamente o mesmo código que nós fizemos na Test Collection Service, por isso que vai trazer basicamente os mesmos dados.
Lembrando que apesar de não ser uma lista de banco de dados, né, ser uma lista REST, nós também podemos aplicar aqui a transformação nos campos. Por exemplo, quero um link de WhatsApp no telefone, no campo de e-mail eu quero um link para enviar e-mail. Né? Então essas mesmas transformações que nós temos disponíveis, nós podemos usar aqui sem problema algum. Ok? Lembrando então que os códigos estão ali no paste 20 e paste 21, para você que gosta de acompanhar ali os exemplos. Agora nós vamos recriar a base de testes. E aqui então no módulo pessoas, nós temos o listar prospect, que vai se comunicar lá com o site do creator e trazer a lista de pessoas aqui para a nossa tela. Então até que foi rápido, né? Então clicamos aqui, ele vai lá no web service e traz os dados. Agora, com base nesses dados, nós podemos tomar uma ação. Tá? E aí que agora continua nosso exemplo, né? Vejam que a primeira parte foi muito fácil, né? Crio a classe de serviço para comunicar com o endpoint, crio a lista em cima do web service e configuro aqui os nomes dos atributos, né? Que são os nomes das colunas. Agora nós vamos criar um botão de importação. Então o botão que tradicionalmente aqui é o visualizar, nós vamos chamar de importar. E aqui no ícone nós vamos usar um ícone que representa essa ação, por exemplo, um botão de adicionar. Lembrando que você pode escolher qualquer ícone aqui da biblioteca, né? Deixar o tradicional aqui adicionar. E aqui o método onView, né? O ideal seria nós trocarmos o nome dele, né? Então vou criar aqui um onImport, método estático, que eu vou conectar naquele botão. Então agora minha ação aqui de importar, ela vai estar conectada com o botão onImport. E esse botão aqui, então, agora nós vamos importar o registro que vai aparecer na listagem. Né? Lembrando, esse registro que veio do web service, né? Nós vamos então acrescentar ele no banco de dados. Para isso nós vamos usar o paste 21. Eu vou estar aqui, para ser mais ágil, vou estar colando e explicando o código para você então. Lembrando que ele está lá no paste21.txt. Então, basicamente, nós vamos fazer o seguinte. Opa, faltou uma linha só aqui no início. Já vou explicar então. Então, a ação de importação, ela vai receber a chave do registro, tá? Que é o ID somente. Então, com base nessa chave, nós vamos chamar o web service novamente, para ele carregar todos os prospects lá do outro lado, né, do endpoint. E então nós vamos percorrer esses registros e quando nós encontrarmos essa chave, né, que foi o registro clicado aqui pela ação, né, que contém a chave está em param na posição key, quando eu encontrar a linha, né, daquela lista do web service que tem aquela key, eu vou criar um objeto novo na base de dados. Antes eu vou tirar fora esse ID, né, lembrando que o web service retorna um ID, mas eu não posso manter esse ID porque eu tenho meus IDs na minha base de dados. Se eu manter esse ID, ele vai tentar dar um update em vez do insert, o que não é bom também. Então eu vou tirar esse ID fora, vou criar um objeto novo de pessoa e vou alimentar esse objeto a partir dessa linha, né, que retornou do web service. Só que o web service não tem alguns campos que precisamos na nossa base de dados. Um deles é a categoria e outro é o tipo de pessoa. Então eu vou deixar a categoria como cliente e o tipo de pessoa como física. Lembrando que essas constantes nós cadastramos já em aulas anteriores na model, né? Então a model de pessoa, por exemplo, tem a constante aqui, né? Categoria cliente, né? Que é uma constante que a gente usa aqui, ó, categoria cliente. E a outra está em tipo pessoa. Então vou abrir aqui a classe tipo pessoa, está aqui a constante, né? Tipo física, que é o código 1, que é o que nós usamos aqui. Né? Então, por padrão, a pessoa importada é um cliente e é o tipo de pessoa física. O nosso web service, ele não traz o código da cidade, né? Até porque o código da cidade é um código interno do nosso sistema. O que ele traz é o CEP. Né? Então, com base no CEP, né, que retornou no web service, eu vou usar a classe CEP Service nossa para retornar os dados de localização. E nos dados de localização tem o código do IBGE. Com base no código do IBGE, eu vou tentar localizar a cidade no nosso cadastro. E se eu encontrar, aí fica mais fácil, porque eu pego o ID dela para alimentar no cadastro da pessoa. Né? Então, aí vem também a importância, né, de nós termos no cadastro já todas as cidades do Brasil cadastradas com todos os códigos do IBGE. Né? Olha só esse caso aqui. Um web service externo, eu tenho só o CEP. Com base no CEP, eu chego no código do IBGE e localizo a cidade no nosso cadastro. Então, a pessoa é gravada no banco de dados. Tudo isso acontece dentro de uma transação,
ok? Se você quiser, pode ligar o T-Transaction Dump para que o comando de insert apareça na tela. Eu vou deixar ligado aqui para você ver como vai funcionar. Vou salvar então esse exemplo e nós vamos refazer a base de testes para mostrar esse exemplo funcionando então. Então aqui no módulo de pessoas, listar prospect. Então aqui ele listou as pessoas do web service, né? Vamos ver o nosso cadastro de pessoas. Atualmente ele vai só até o cadastro 3. Então vou aqui no prospect e vou clicar em cima do 8. Pronto, ele colocou um código aqui embaixo que foi os SQLs rodados nesse exemplo, né? Foi o select para encontrar a cidade e o insert na tabela de pessoas. Agora eu vou acessar aqui a listagem de clientes. Está aqui, ó. O debug fica na tela até o próximo F5, né? Então se nós dermos um F5 aqui, esse debug já vai sair. Mas daqui a pessoa 8, né, o telefone, pessoa8@email.com, cidade Petrópolis, né, que foi a cidade que ele encontrou com base naquele CEP, né? Então está funcionando, né? Então esse lista prospect, ele é uma listagem que traz os dados de um web service, né, um endpoint externo, e quando eu clico aqui no importar, ele insere aquela pessoa na nossa base de dados. Lembrando que para isso a gente usou uma listagem livre, que na hora da criação dela, nós vinculamos ela ao Prospect Service, que é um código que traz dados de um endpoint externo, né? E na listagem nós criamos um botão adicionar, né? Que esse botão basicamente ele percorre de novo toda a lista do web service até encontrar aquela chave que foi clicada, né? A chave do registro que foi clicada na data grid, e aí insere os dados na base de dados. Claro que para isso funcionar, os dados que veio do web service, observem isso aqui, esse segredo, né, o from array, os dados, os atributos que vieram do web service coincidem os nomes dos campos com o cadastro de pessoas, né? Então, ali nós temos campos como, por exemplo, nome, logradouro, que coincide. Se não coincidisse, aqui seria necessário fazer um mapeamento de campos, né? Mas como aqui coincide, nesse caso ficou simples, ok? Então, nesse exemplo, nós criamos uma listagem em cima de um web service externo para importar registros.